TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. Lembrando para vocês que nesse final de semana estaremos participando do Fórum Transpessoal lá no Instituto Zen, na rua Lauro Linhares, 1075. O evento começa amanhã às 18 horas, o credenciamento. E a boa notícia nós levamos para vocês já na semana passada. Conforme dissemos, não vai ser mais na Lagoa da Conceição, na Cefaz. Vai ser no Instituto Zen, lá na Lauro Linhares, mais central, mais próximo e, o melhor de tudo, por 1/3 do valor previsto naquele lugar maior. Então, o preço está acessível para todo mundo, o quadro de palestrantes é excelente, de sexta-feira à noite até domingo de noite, você poderá participar e reconhecer todo esse esforço da Eneida e da sua equipe e trazer gente gabaritada para levar conhecimento, compartilhar conhecimento. E estamos aqui hoje com um assunto que vocês já estão praticamente habituados. Nós temos falado muito sobre cidades intraterrenas, sobre mundos subterrâneos, sobre Blavatsky, sobre teosofia. E, por sorte nossa, um dos palestrantes desse evento que nós estamos divulgando e estaremos também participando é o nosso entrevistado de hoje, que é o nosso amigo Marcos Luiz Borges de Resende. Foi difícil esse Resende porque tem a Borges de Medeiros lá no Rio Grande do Sul, né, a avenida famosa ali, que eu falei, tenho que me esforçar para fazer Borges de Resende e não Borges de Medeiros. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, então, Marcos. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui em Florianópolis participando desse programa Vida Inteligente e compartilhando aí com vocês algumas das propostas da Sociedade Teosófica. Enfim, é uma alegria muito grande estar aqui com o pessoal de Florianópolis. Muito bem. O Marcos vai estar amanhã, vamos já avisar aqui já desde já, o Marcos vai estar amanhã palestrando no Atmanamara da nossa amiga Bárbara. O Atmanamara vocês conhecem, ele vai estar às 19h30. Qual é o tema da sua palestra de amanhã? O tema é as contribuições da teosofia para o século XXI. Opa, o assunto interessante. Então, a partir de 19 horas? 19h30. A partir das 19h30, no Atmanamara, na Trindade lá da Bárbara, para quem quer se informar sobre a palestra, 3333-2311. 3333-2311. E se você quiser formular alguma pergunta para o Marcos aqui durante a nossa entrevista, 3222-1137. Se você é de outro estado, 48 na frente. Se você é de outro país, você põe o 55. Aquele abraço para os nossos amigos da Austrália, dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, desse Brasilzão enorme. E para todos aqueles endereços que a gente costuma dar, que é aqui em cima, lá embaixo, e todo lugar onde estejam nos acessando agora. Bom, Marcos, teosofia é um assunto que me fascina. E o Vida Inteligente, ele tem como característica, já estamos completando agora, dia 27 de julho, agora nós vamos completar 4 anos no ar. Nesses 4 anos, nós sempre temos trazido temas relevantes, temas que possam contribuir para o crescimento das pessoas, o esclarecimento e principalmente a desmistificação e desmitificação das coisas. Nós não somos contra nada, apenas apresentamos o outro lado também, para que as pessoas, no seu livre-arbítrio, possam discernir naquele conhecimento. Então é isso que nós fazemos. E a teosofia é uma coisa que tem nos agradado muito e temos percebido, porque a cada 15 dias aqui, você não acompanha o nosso programa, a partir de agora eu tenho certeza que você vai acompanhar, porque é transmitido via internet. Nós temos um irmão nosso, que talvez você conheça, o Jorge Antônio Ouro, que ele vem a cada 15 dias aqui. E o Jorge, ele é dotado de um profundo conhecimento da história e tudo isso. É um autodidata. Perfeito. Então, a cada 15 dias nós temos passado esse tipo de informação e as pessoas têm sentido muita empatia, muita ressonância com isso.
Então, hoje, com você vindo aqui, nós vamos estar falando uma linguagem que as pessoas já estão habituadas aqui. Pois bem, vamos começar então falando sobre a teosofia em si. O que é a teosofia? Muito bem. Essa palavra, a gente fala da palavra para depois tentar explicar o que é, né? Ela foi usada pela primeira vez no século III depois de Cristo, por um pessoal que eles eram chamados de neoplatônicos, que eles sustentavam que todas as grandes religiões da humanidade têm um ensinamento comum. Todas elas, no seu lado mais profundo, existe um núcleo de ensinamento das grandes religiões, que com palavras diferentes, ele é o mesmo. Então, eles sustentaram que isso que eles deram o nome de teosofia ou religião-sabedoria, na verdade, é a essência de todas as religiões, mas que não é uma coisa que possa ser possuída por ninguém. É uma sabedoria do universo, uma sabedoria da natureza, né? Daí eles usaram pela primeira vez essa palavra teosofia, que é grega, né? Theos, divino, isso. Sofia, sabedoria. Então, sabedoria divina ou sabedoria dos deuses, como Blavatsky costumava usar. Na verdade, tentando tornar isso mais simples, a gente não percebe que a vida é inteligente, que o universo é inteligente, que há uma inteligência permeando todas as coisas. Se a gente olhar a natureza, o equilíbrio ecológico, os ciclos da água, do carbono. Com certeza. Se a gente olhar todo o corpo humano, múltiplas funções que existem no corpo humano, quando a gente vê que a medicina, quanto mais avança, mais os estudiosos ficam abismados com a inteligência que existe no corpo humano, né? Quando você vê o universo inteiro, né, o sistema solar, o equilíbrio gravitacional, o movimento, né? A Terra é uma bola em movimento no espaço. Isso não pode ser um acaso, né? Exatamente. Não pode, então, a questão do acaso, ela faz menos sentido do que você perceber essa inteligência que permeia toda a vida, né? Então, a teosofia, ela é essa sabedoria que está no universo inteiro. Mas nós, da Sociedade Teosófica, somos estudantes de teosofia, somos buscadores da sabedoria. Muitas pessoas identificam a teosofia como se fosse uma religião, e não é, né? Na verdade, é uma vasta literatura na Sociedade Teosófica de pessoas que, estudando essa sabedoria, observando a natureza, observando o universo, deixaram obras de um valor inestimável nesses 130 anos. Porque, veja bem, a Sociedade Teosófica foi fundada na Era Moderna em 1875. Porque esse pessoal do século III depois de Cristo, né, que era Amônio Sacas e outros, que usaram pela primeira vez a palavra teosofia, eles fundaram uma chamada Escola Teosófica Eclética, que era uma escola filosófica que sustentava exatamente a unidade essencial de todas as religiões, ou a existência de um núcleo comum a todas as religiões, que eles chamaram de religião-sabedoria. Mas no tempo... Onde era isso? Era em Alexandria. Alexandria, tá, né? E aí, no século XIX, um grupo de pessoas nos Estados Unidos, era um grupo de 17 pessoas, em Nova York, em 1875. Entre eles estavam Helena Blavatsky, Henry Olcott, né? William Judge e outros. Ele não era marido dela, não. Não foi, nunca foi. Não foi? Olcott nunca foi casado com Blavatsky. Na verdade, Blavatsky foi casada com um russo que deu o nome dela de Blavatsky. Isto, tanto que ela era Han, o sobrenome dela era Helena Petrovna Han. O coronel e depois, ajudou a fundar... O coronel era americano. Exato. E ela russa. Isso. E eles foram, assim, na verdade eram 17 fundadores, em 17 de novembro de 1875 em Nova York. Mas os que deram continuidade àquele trabalho, que ficaram conhecidos como os fundadores, porque muitos foram abandonando e tal,
foram Helena Blavatsky e Henry Olcott. E alguns anos depois, eles, depois de terem fundado a Sociedade Teosófica da Era Moderna, vamos dizer assim, em Nova York, eles transferiram a sede internacional para a Índia, onde ela se encontra até hoje, né, na cidade de Chennai, em Tamil Nadu, na Índia. Então, de lá da Índia, a Sociedade Teosófica se espalhou para o mundo inteiro. Hoje ela está presente em mais de 60 países. E ela é uma sociedade de buscadores, de estudiosos, de pessoas que têm interesse pela verdade, seja ela qual for, onde quer que ela esteja. Tanto é que o lema é Satyanasti Parudharma. Isso, não há religião superior à verdade. O que não significa dizer que a Sociedade Teosófica se apresente como dona da verdade. Ela não tem essa pretensão, mas ela, tanto que ela congrega pessoas de todas as religiões ou de nenhuma religião, mas pessoas que se interessam por ver a vida como ela é, tanto nos seus aspectos objetivos quanto subjetivos. Então há todo um manancial de literatura, que a gente chama de literatura teosófica, que ao longo desses 130 anos muitos pesquisadores foram deixando, e que uns chamam de teosofia como se fosse uma doutrina. Na verdade, ela não é uma doutrina. Também não ela é uma descrição de múltiplos autores de facetas do universo, tanto subjetivo como objetivo. Mas essa literatura teosófica ela é muito vasta, porque ao longo desses 130 anos, muitas pesquisas foram feitas e muito material valioso, tanto no estudo da ciência, da religião e da filosofia, né, que no passado era uma coisa só. Lá nos gregos antigos, né, Pitágoras, Platão, eram homens ao mesmo tempo filósofos, como ficaram conhecidos, ao mesmo tempo homens profundamente religiosos, né? Pitágoras tinha aquela escola pitagórica, ao mesmo tempo um grande matemático, né? E ao mesmo tempo cientistas, né? Quer dizer, essa divisão entre ciência, religião e filosofia, ela é própria dos tempos atuais. Na antiguidade era tudo uma coisa só, né? Eu acho muito interessante porque depois que eu me envolvi com a teosofia, que foi a linha que eu mais me adequei, porque a gente passa nessa nossa caminhada, a gente vai passando por diversas escolas, a gente vai treinando diversos caminhos, mas o caminho que eu mais senti empatia foi através dos ensinamentos de Blavatsky, Ossendowski, e Santivis Dalvidre, o Rosso de Luna e outros autores que eu creio que são a mesma base que vocês estudam, ou não? Muitos têm muita afinidade, porque como eu disse, se a teosofia é a sabedoria divina, ela não é exclusiva da sociedade. Você vai encontrar ela no budismo, você vai encontrar ela no Sermão da Montanha do cristianismo, você vai encontrar em muitos autores, porque tudo aquilo que corresponder à verdade do universo, seja ela qual for, vai ser teosofia, num certo sentido. Não é? Então, muitos desses autores têm uma colocação que tem a ver. O próprio Krishnamurti, que surgiu dentro da Sociedade Teosófica, ele foi um garoto encontrado, vamos dizer assim, porque quando Blavatsky morreu, antes de morrer, ela sugeriu que aqueles continuadores do trabalho teosófico encontrassem um garoto que seria um novo instrutor espiritual. Isso ela havia dito? Ela havia vaticinado, vamos dizer? Sim, sim. Ela até orientou Leadbeater e Annie Besant que pesquisassem uma criança que seria um novo instrutor espiritual. E Leadbeater, que era alguém que desenvolveu uma clarividência muito forte, né? Tem muitos livros famosos, os chakras e outros, né? Muitos. Uma vez ele estava lá na Índia, em Adyar, onde é a sede mundial da Sociedade Teosófica, lá numa praia, assim, ao lado num canto do rio Adyar, e ele viu um garoto brincando na praia, que ele disse que era a aura mais pura que ele tinha visto em qualquer ser humano na visão clarividente. E o Leadbeater era um padre, né? Era depois um bispo da Igreja Católica Liberal, exatamente. E aí eles educaram o Krishnamurti para ser um grande mensageiro, né? E o Krishnamurti cresceu naquele espírito de ser um grande messias, vamos dizer assim.
E criaram, na época, uma instituição muito grande em torno dele, chamada a Ordem da Estrela, que chegou a ter 40 mil membros espalhados pelo mundo. E quando o Krishnamurti atingiu assim, uma idade madura, aos 30 e poucos anos, essa instituição tinha 40 mil membros, tinha propriedades riquíssimas em várias partes do planeta, tudo doado para ele, que ia ser o novo Messias. Sim. Ele então dissolveu a organização e devolveu as propriedades. Isso que eu queria dizer. Você está chegando onde eu queria perguntar. Por que isso? Aconteceu alguma coisa porque ele que fez com que ele, inclusive, saísse de cena por um determinado tempo? Não foi isso? Não, ele nunca saiu de cena. Ele continuou dando as palestras dele até morrer em 1986. Sim, mas parece que ele deu uma guinada na... Não, na verdade... O que aconteceu de verdade para ele ter... O que aconteceu foi o seguinte. Ele foi preparado como um Messias, vamos dizer assim. E ele viu que estava sendo criada uma igreja em torno dele. Um culto. Uma coisa de uma fé cega, de uma adoração cega. E ele disse, a minha mensagem não é essa, eu não vim aqui para criar novas igrejas. Né? Minha mensagem é ajudar os homens a serem incondicionalmente livres, ou seja, livres dos seus próprios condicionamentos. Então, ele continuou o seu trabalho, mas sem seguidores, sem discípulos, Sim. sem uma instituição, uma espécie de uma igreja em torno dele, entendeu? E o que foi feito, já que tinham recebido doações, tudo Foi tudo devolvido foi tudo para os devolvido? antigos doadores, ele só ficou com pequenas propriedades que a própria Nibbezan tinha doado a ele, onde ficou a Fundação Krishnamurti, que tem os originais das palestras dele, tem os livros, Sim, tem muita coisa em áudio, inclusive, né? Tem muita coisa em vídeo. Exatamente, mas não tem discípulos, não tem seguidores. Ele fez o contrário do que todos os gurus fazem, porque o guru ele quer muitos discípulos e muito dinheiro. Com certeza. O Krishnamurti fez o contrário, disse, eu não quero discípulos, eu vou dar a minha mensagem, e ele sempre diz que a verdade é uma terra sem caminhos, que ninguém pode te conduzir à verdade. Só você, através da sua melhor capacidade, da sua melhor inteligência, pode ir descobrindo facetas dela, né, aspectos dela. Apesar do que, eu conheço muita gente que admira a barbaridade e segue todos os preceitos de Krishnamurti, né? Mas não tem como seguir, porque ele não... a filosofia deles, gostaram da filosofia dele, dos ensinamentos? Mas a filosofia dele, ela não dá para ser construída uma teoria em cima, porque ele desmonta, ele tenta mostrar que o nosso pensamento é viciado, e que nós precisamos nos esvaziar interiormente para, serenando emoções, serenando pensamentos, tocar uma dimensão em que essa inteligência, que não é nem minha nem sua, Sim. é da natureza, né? Que ela se manifesta espontaneamente, sem a coisa do tempo, do vir a ser, do chegar a algum lugar, do conseguir, do conquistar. Isso tudo é coisa do pensamento, né? Ele tenta mostrar que existe uma outra dimensão dentro de cada ser humano que tem um potencial ilimitado, enquanto o pensamento é sempre limitado. Sim. Né? Só que nós vivemos no mundo do pensamento. Tudo que a humanidade faz é em função do pensamento, e por isso o mundo está nesse caos. Porque eu disse isso porque se você ouvir eu tenho gravadas muitas palestras dele, achei um link inclusive que disponibiliza tudo. Você percebe que a conversa dele, as palestras dele, que ele dizia, são atualíssimas. Atualíssimas, porque eles falam da gente, de como a gente é. Ele descreve o ser humano como nós somos. Então, e aquela fala macia dele, pausada, ele tinha o dom da palavra realmente, uma pessoa simples. Então, por isso que eu disse que muitas pessoas... Mas não tem como seguir... Porque seguir, cada um de nós é um laboratório vivo. Desperta, você ouvindo aquilo lá faz com que você pense a respeito daquilo. Exatamente, você olha junto com ele, você trabalha junto em termos de você se perceber a sua raiva, perceber o seu medo, perceber a inveja, a vaidade, o orgulho. Tudo isso são coisas que estão aí na gente o tempo todo. E a gente não vê, e por isso nós somos escravos desses comportamentos. Chama a atenção da gente, a partir do momento em que a gente olha sem vergonha de olhar, né, que a gente olha as coisas como elas são,
aí elas começam a se desmanchar e uma outra dimensão se descortina dentro da gente. Isso que é importante da questão, isso. Então, e por isso que as pessoas se encantam com esse tipo de ensinamento. Não só dele, como de outros pensadores. E a teosofia pensadores. também é isso, porque a teosofia é o quê? É sabedoria. Ou a sabedoria é uma coisa viva na vida das pessoas, ou vai ser uma teoria a mais que ninguém está muito interessado, não. As pessoas estão interessadas em coisas atuais que toquem o coração delas. Sim, mas acontece que a teosofia entre elas, se você pega uma Blavatsky, por exemplo, a doutrina secreta, Perfeito. uma pessoa leiga, ela vai sentir uma certa dificuldade com aquele linguajar. Com certeza. Então, hoje, eu percebo isso hoje, como está sendo muito mais divulgado, as pessoas têm tentado, os mestres, os teósofos, outras pessoas, têm tentado levar ao povo um linguajar mais adequado para o entendimento do povo. Aí, claro que aí eu vou passar a entender a linguagem teosófica. Nós temos o dicionário teosófico também, que eu tive a oportunidade de ganhar um. Então, essa facilidade, porque antes existia o hermetismo, muito hermetismo, era tudo fechado, não se podia dizer nada. E as pessoas são ávidas pelo conhecimento. Se ela te procura lá na Sociedade Teosófica, você começa a falar difícil com ela. Você fala, não, você tem que entrar no primeiro grau, porque daqui a 10 anos eu vou te... Mas há uma diferença entre o conhecimento intelectual e o conhecimento real. Com certeza. O conhecimento real é aquele que a pessoa descobre por ela. É aquele que ela usa o livro, a instrução como uma ferramenta. E não como uma mera repetição ou como uma acumulação de informações na memória, né? O conhecimento real ele é vivencial. Com certeza. Por isso é que a teosofia é uma sabedoria viva. Ou ela está presente na sua vida, em você tentando se conhecer, tentando compreender os relacionamentos, seja na família, com esposa, com o colega de trabalho, no comércio, onde você estiver, perceber o seu próprio ego, né? Aquela coisa do egoísmo, eu em primeiro lugar, né? Então, ou a teosofia é uma sabedoria viva, ou ela é uma teoria mais. E as teorias não têm sido capazes de transformar o homem. Não. As teorias, o homem está cheio, Deus já não aguenta mais. Ele quer mais prática, ele quer vivenciar isso. Exatamente. E qual tem sido, vamos dizer, você como presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, não é isso? Perfeito. Na sua gestão agora, que tipo de ensinamento ou que tipo de programação vocês têm utilizado para abrir essa consciência, para mostrar de que a teosofia não é esse bicho de 7 cabeças, né? Você fala de ocultismo, fala doutrina secreta, você fala de Blavatsky, todo mundo pensa, nossa, existe ainda na cabeça do ser humano, apesar de eu ser espiritualista, holista, eu percebo a dificuldade das pessoas ainda, porque elas sempre conviveram com o proibido. O hermético, eu não posso dizer para você, o meu grupo é secreto e essas coisas. E essa abertura que está sendo dada agora, o povo ainda está meio que desconfiado. Qual é o tipo de didática que vocês têm usado para levar a teosofia para as pessoas comuns, vamos chamar assim? Bom, veja bem, primeira coisa, a Sociedade Teosófica ela é aberta, ela é organizada no Brasil e no mundo através de grupos que são chamados de lojas ou grupos de estudo. E há uma liberdade muito grande de atuação dentro dela, tanto que os objetivos dela, que são 3, o primeiro é formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Então ela comporta pessoas de todas as religiões, de todas as crenças, ou de nenhuma crença, vamos dizer assim, mas tendo como base o princípio da fraternidade, porque é impossível haver uma convivência entre diferentes crenças, etc., se não houver fraternidade. O segundo objetivo é investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no homem. E o terceiro, o segundo é promover o estudo comparativo de religião, filosofia e ciência. E o terceiro, investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Então, em cada grupo da Sociedade Teosófica é livre para estudar ciência,
religião. Às vezes você vai num grupo que está estudando budismo, no outro está estudando os Vedas lá do brahmanismo antigo, outro está estudando os filósofos gregos, e vai mudando, uma hora está estudando uma coisa, outra hora está estudando outra, né? Então a sociedade teosófica ela não tem um padrão, uma forma para dizer teosofia é isso, com uma cartilha para passar para as pessoas, entendeu? Agora, o que a gente tenta sempre mostrar é que por mais que você encontre a teosofia no cristianismo, no budismo, nos filósofos antigos, na ciência, em todas as partes, ou ela é uma sabedoria que transforma a sua vida, ou ela é só um intelectualismo, uma coisa cultural, né? E enquanto sabedoria, ela não tem como ser dissociada da vida, porque o que significa sabedoria? Quando você fala assim, fulano é um sábio. Ou é uma imagem que ele cultivou, ou ele é uma pessoa com conhecimento profundo. Não, às vezes ele nem tem muito conhecimento, às vezes é uma pessoa simples, pouco letrada, vamos dizer assim, mas que ela sabe o que é adequado em cada situação, em cada desafio. É uma pessoa que compreende a harmonia da vida e da natureza e dos relacionamentos também. E ela usa aquela inteligência para sempre encontrar a forma mais adequada de agir em situações as mais diversas, né? Sim. Então, ou a sabedoria é uma atitude, ou ela é um rótulo, é uma palavra como qualquer outra, né? Então, apesar da sociedade teosófica ter essa abertura toda e não ter assim uma cartilha para dizer teosofia é isso, né? Porque teosofia é uma sabedoria do universo, nós somos estudantes dela, pesquisadores, buscadores, não somos donos dela, né? Por outro lado, há essa ênfase de que a verdade é transformadora. Então, você está tocando num assunto, desculpe interromper, a verdade, você falou nisso. Não há religião superior do que a verdade, né? Nada isso. Melhor. Só que essa verdade, isso que a gente tem discutido muito no Vida Inteligente todo esse tempo, as pessoas nasceram com a verdade dos outros, né? Nós crescemos com a verdade dos outros. Nos ensinaram uma verdade que não era nossa. Mas vamos tentar entender o que é a verdade. Exatamente, vamos tocar nesse assunto então. A gente passa por uma experiência qualquer que a gente saca uma coisa. Um negócio muito complicado que a gente não entendia. Dá um insight, exatamente. Dá um insight. Pá, é isso, descobri. Aquilo é transformador, né? Aí a gente transforma essa experiência em memória. Sim. E acha que a gente pode possuir a verdade. E aí é que a gente escorrega e é o nosso engano. Porque a verdade não pode ser possuída. Ela é como se fosse um manancial interno que pode ser acessado ou não. Mas ela não pode ser transformada em memória. Porque a memória é uma coisa mecânica. A memória, o computador, ele faz melhor do que nós a memória. Se você tem uma agenda eletrônica para decorar os telefones dos seus amigos, ela vai funcionar muito melhor do que a sua própria memória, concorda? Sim. Ou seja, nós, humanos, temos uma memória privilegiada. O que nos faz humanos é essa memória diferente dos animais. Porque eles têm também a sua memória, mas é muito diferente da nossa. Por mais que essa memória nos torne diferentes e permita uma vida civilizada, que a gente saia daqui, você saiba onde é a sua casa e eu a minha, ou se eu vou tomar o ônibus A ou B, e se nós não tivéssemos a memória, seríamos todos dementes. Sim. Né? Essa mesma memória ela é enganosa quando o assunto é a verdade. Porque a verdade é descobrir alguma coisa como ela é. E a vida nunca é estática. Subjetiva e objetivamente, a vida é movimento o tempo todo. Você vê que o planeta está aí a mais de 100 mil quilômetros por segundo, né? Esse movimento. Uma velocidade absurda. Qualquer coisa, se você puder extrair a verdade dessa mesa aqui, você vai ver que tem átomos aqui, elétrons, girando em velocidades tais, sim, que isso aqui é muito mais vazio do que alguma coisa, né? Então, a vida é extremamente dinâmica. Então a coisa da descoberta da verdade, no nível que for. Às vezes é uma verdade simples de uma coisa pequena do dia a dia,
ou as próprias verdades fundamentais do universo inteiro, né? Ou a pessoa vê por ela, ou tudo aquilo que ela pegar de outro, de um livro, ou de alguém, e transformar em memória, para dizer, eu sei a verdade, já não é a verdade. Não, claro que não. Porque a verdade é um ver atual, é um compreender agora, entendeu? Ela tem essa coisa do tempo, porque o único tempo que existe é o agora, não existe outro tempo. E o sempre, né? O sempre, mas o sempre é o agora. Sim. O eterno só se manifesta no agora. Sim. Você não tem como viajar no tempo e no túnel do tempo igual tinha aquele filme quando a gente era pequeno, né? Você ia lá na Grécia Antiga, ia lá na Roma, no túnel do tempo, né? Ou ia no futuro. Aí não tem como. A vida só existe agora, né? Então, a verdade, ela pode ser percebida agora ou não. E quando ela não é percebida, a verdade qual é? Não percebo, não compreendo, não vejo. Mas quando a pessoa tem um motor interno de perseguir a verdade, ela não se contenta, né? Ela não entende, mas ela vai continuar buscando. E aí ela acaba tendo insight, entendeu? Então, a verdade é um insight. A verdade é você ver as coisas como elas são. Não só coisas objetivas, como coisas profundamente subjetivas. Mas eu tenho comentado aqui, inclusive, porque de 8 anos para cá, podemos dizer assim, a gente muda muitas coisas durante a nossa vida, né? Coisas que a gente acredita, né? Claro, a gente acreditava outrora e hoje não acredita. Então, mas o que significa acreditar? Faz parte dessa vamos verdade. Lá nisso. Faz parte dessa verdade. Não, vamos devagarzinho. Que nem você falou dos insights aqui, por exemplo. De repente, um dia amanheci e eu tive o insight de que tudo aquilo que eu sabia não era nada daquilo que era, na verdade. Mas aí é que é o ponto. Perfeito, claro que sim. A crença, ela é um estágio. Ela é que nem um degrau que a gente vai subindo. Você, para subir no degrau de cima, você tem que tirar o pé no degrau de baixo. Claro. Então, são figuras da realidade que a gente forma para nós mesmos. Mas às vezes você nem percebe o degrau, né? Exatamente, mas sob a forma de crença. Então não tem nada contra a crença. Porque a crença é aquilo que a gente foi estruturando de acordo com as experiências, com a nossa capacidade de visão do que a vida permitiu. O que a gente não pode é se apegar à crença. Porque a crença é memória. A crença é o passado, é aquilo que você acumulou. E a verdade não é. A verdade é o que está se manifestando mas agora. todo mundo tem medo da verdade. Por isso que fica apegado naquelas coisas antigas. Por que eu digo isso para você? Cansei de dizer ao vivo aqui, não tenho vergonha nenhuma. Eu era mais feliz quando eu vivia iludido. Eu disse isso e repito aqui. Claro, porque eu saí... Mas hoje, o que te faz infeliz? Não é que me faz infeliz. Hoje eu tenho mais o pé no chão, mas eu sei que a realidade é outra. Se todo mundo vivesse no estado que eu vivo hoje, talvez eu fosse mais feliz do que eu sou agora. Esse é o meu ponto de vista, exatamente. Então, quando você descobre que a verdade é diferente daquela que você achava que era, mas você fica sem chão um certo tempo. Mas é tão bom ficar sem chão. É bom, claro, mas aquele ato até você chegar ao que nós estamos aqui hoje, ele não é gostoso. No fundo, as pessoas têm medo. E a crença, ela é uma forma da pessoa se agarrar a alguma coisa. Sem dúvida, é o alicerce dela, a base dela. Ela se agarra naquilo. Sim. E o motivo desse agarrar-se é o medo, não é? Quando a gente vai percebendo que a gente não tem por que temer, a gente não escolhe a hora de nascer, não escolhe a hora de ir embora, a gente está entregue, a gente está entregue num movimento. Muda completamente. A gente está aqui agora, a gente não sabe se vai estar amanhã, não é? Quer dizer, a vida é um fluxo, né? Quando existe essa entrega, essa confiança na vida, o medo vai embora. Agora, quando a gente não confia na vida, a gente tem que inventar alguma coisa para crer, para dar um sentido de segurança. Arrumar uma bengala. Mas que não é segurança, é uma falsa segurança. Falsa, com certeza. Você pensa que está seguro numa crença e aquilo, na verdade, tem um medo por trás, né? Então é preciso ver a crença como crença. Quando a gente consegue ver ela,
a gente vai mudando de crença de uma forma natural, vai criando outras figuras, outras descrições da realidade. É verdade, mas para você abandonar o outro é exatamente. aquele... E eu quero saber, a pergunta... Por isso é que o Krishnamurti insiste tanto no tema do medo. Sim, fala muito, tem razão. Porque o medo, ele corrói a vida das pessoas, ele trava as pessoas. Mas nós somos condicionados ao medo sempre, Sim, nós somos subjugados. Mas isso é inexorável ou a gente pode perceber o medo? Claro que pode perceber de outra forma, mas alguém precisa dizer isso. Você já parou para pensar o que é o medo? Não, eu só parei para sentir, né, vamos dizer. Vamos refletir? Vamos, podemos refletir? Se o único instante que existe é o agora, o amanhã cuida dele. Sim, claro. Né? Como Jesus Cristo falou lá na Bíblia, olhai as aves do campo. Os lírios, né? Não, primeiro as aves, depois os lírios, sim, né? Tá, isso. Que o pai não as alimenta, elas não plantam firmes, e tal. Né? Nunca faltou comida para elas. O medo é um resíduo do movimento do pensamento. Você pensa no amanhã, aí você tem medo. Mas se você viver no agora, confiando na vida, você não tem medo. Então você pensa assim, posso perder meu emprego. Você trava de medo. Você já está começando a perder. Minha mulher vai me deixar, me trava de novo. Né? Quer dizer, o pensamento da gente ele é muito rápido, ele faz movimentos assim, em frações de segundos, múltiplos movimentos. Né? E esse movimento do pensamento, especulando sobre o amanhã, é que causa do medo. Né? Quando eu sou capaz de perceber isso, e que não existe outro tempo senão o agora, é lógico que para as coisas materiais você joga com o tempo material. Você vai construir uma casa, aí você primeiro junta o dinheiro, compra o terreno, depois você junta o dinheiro, faz o projeto. Perfeito. Você joga com o tempo. Mas isso para as coisas materiais, para as coisas práticas, que também às vezes no meio da casa você sai de cena e não acaba a casa também, a gente não sabe. Pode acontecer. Por mais que você planta hoje para colher amanhã, você não sabe se você vai estar aqui para colher. Essa é a grande verdade. Por mais que a gente não queira ver, Sim. a gente não sabe quando que o cartão vermelho aparece né? O contrato vence. Pois é. Mas se para as coisas materiais o plantar e colher é uma verdade, para a consciência esse jogo com o tempo é falso. A consciência em termos de compreensão da verdade. Por quê? Porque esse amanhã não existe. Existe o pensamento projetando o amanhã, imaginando o amanhã. Se isso é válido para as coisas práticas, em termos da existência, né, em termos da vida na sua essência, esse amanhã não existe, só existe o agora. Então, quando você percebe isso e percebe o seu pensamento especulando e criando medo... Você começa a dominá-lo. Não dominá-lo. Nem dominá-lo, aniquilá-lo, vamos dizer assim. Não, a própria percepção faz a brincadeira acabar. Entendeu? Quer dizer, anula. Ele se esvai, porque aquilo é um vício do pensamento. Né? Você ficar imaginando o que será de mim, o que vai acontecer. Então, esse medo, ele é próprio de uma cultura profundamente mental, que é a civilização moderna. Agora, o espiritual, ele está além do mental. O espiritual pressupõe uma serenidade emocional, uma serenidade mental, para que essa inteligência espiritual possa falar, possa abrir caminhos, vamos dizer assim, possa ver a verdade. Com certeza. E essa inteligência espiritual, ela está em todas as pessoas, em todas as partes, só que as pessoas não acessam. Né? Nós somos tão viciados no mundo mental. É como se a gente morasse numa cidade que está enevoada o tempo todo e que você não enxerga o céu. Essa é a descrição da realidade subjetiva das pessoas em geral. O sol está acima daquilo. O sol está sempre brilhando. Perfeitamente. Quando você é capaz de serenar as emoções, de aquietar os pensamentos, aquietar, que eu digo, naturalmente. Compreender que ele é uma projeção do futuro e é um vasculhar na memória. Não porque você quer aquietar, porque se você quer aquietar, já é o pensamento, é que nem você querer apagar incêndio com gasolina.
Quando você quer aquietar o pensamento com o pensamento, aí é aí que ele vai estar sempre fugindo. Né? Agora, quando você observa o pensamento, simplesmente observa, aí ele tende a se aquietar. E nessa quietude, a inteligência emerge. Mas eu até concordo, perfeito, é o processo que nós estamos aqui hoje, né? A gente que tem trabalhado nisso, mas todo o ser humano, ele tem uma história pregressa, que ele está tentando se livrar, que ele foi todo o tempo, até hoje ele ainda continua sendo subjugado, né? Mas só que ele está mais esperto hoje, as doutrinas estão maiores, o pessoal está se libertando. É um processo gradativo, a sorte é que nós já começamos com isso, né? Através da sociedade. Tudo. Eu quero perguntar para você aqui, já que nós falamos de Krishnamurti, você fez um Instituto Krishnamurti? Na verdade eu fundei, o que é isso? Eu fundei lá em Brasília um Centro de Estudos Krishnamurti, que é uma casa numa propriedade rural, Sim. assim, perto de um lago, um lugar muito bonito. Qual é o objetivo? O objetivo é criar um espaço, como existem alguns outros centros Krishnamurti que eu conheci na Índia, na Inglaterra, tem nos Estados Unidos também, em que a obra do Krishnamurti é colocada à disposição, né, a literatura, os vídeos, né, nós temos lá 150 vídeos com palestras do Krishnamurti. Então lá tem assim, não é uma casa muito grande, tem um pequeno auditório, muito pequeno, um local assim de venda de livros, e em cima tem uma biblioteca, uma sala de vídeo em que as pessoas podem pegar os vídeos e assistir diretamente às palestras do Krishnamurti, e uma outra sala de silêncio, que é uma sala de meditação, uma sala vazia, só para um tapete, uma almofadinha para a pessoa ficar quietinha se quiser. E tem ligação com a Sociedade Teosófica ou não? Não formalmente. Não formalmente, tá. Mas essencialmente há uma ligação profunda, porque o ensinamento de Krishnamurti, segundo eu percebo, é teosofia pura. Sim. Né? Porque é uma sabedoria viva. Né? Como o do Buda é também, o do Cristo é. Eu desconhecia essa história que você falou, que a Blavatsky tinha intuído, vamos dizer, e pediu para que o Leadbeater e a Nivesan fossem buscar alguém. Eu desconhecia realmente. Tem um livro muito interessante da editora teosófica, chamado Vida e Morte de Krishnamurti, da Mary Lutyens. Mary Lutyens foi uma senhora que cresceu junto com ele e fez a biografia dele. Sim. E esse livro é muito interessante, porque ele relata a trajetória do Krishnamurti desde antes dele nascer até após a sua morte. Chama Vida e Morte de Krishnamurti, da editora teosófica. Você pode procurar no site www.editorateosófica.com.br. É tudo junto, editorateosófica.com.br. Interessante, para quem tem interesse aí, www.editorateosófica.com.br. Outro assunto que nós vamos lidar hoje aqui, vê como o tempo corre, né? O Cronos, assunto interessante. Cronos é fogo, né? Cronos aqui, ó. Vocês têm um outro, você falou, para surpresa minha, eu pensei que era você, mas você falou que é o senhor, seu pai, né? Vocês têm um outro trabalho que é a União Planetária. Fala um pouquinho da União Planetária, que passa aqui na TV Floripa diversos documentários sobre a União Planetária. A União Planetária é uma ONG que ela procura atuar de uma maneira derrubar muitas barreiras, né? Barreiras entre os povos. Ela procura valorizar a ética, ela procura o que há de melhor no ser humano, né? Ela procura valorizar as coisas boas, e principalmente através da mídia, porque eles entendem que a mídia é um tanto quanto poluída, né? Que normalmente você vai ver um jornal, você só vê os assassinatos. É isso que dá ibope. Pois é. E outro dia até aconteceu com meu pai, que é um dos fundadores da União Planetária, né? O sujeito, ele estava comentando esse aspecto da mídia, e alguém falou para ele que ele estaria tentando, ao tentar mudar a mídia, ele estaria tentando implementar a censura. Ele virou e disse assim: vem cá, quantos assassinatos você pessoalmente já viu na sua vida? Aí o sujeito respondeu: nenhum. E na televisão, quantos você viu? Né? Quer dizer, na verdade a televisão acaba refletindo a vida numa dimensão que não é exatamente a dimensão dela, mas a dimensão, a maneira do enfoque daqueles que estão veiculando a notícia ou o programa, ou seja lá o que for, né? Então a mídia precisa ser desintoxicada, né? Então a União Planetária... De que forma ela faz isso? Ela tem a TV Suprem,
que é uma TV 24 horas, inclusive via internet. Você pode acessar www.tvsuprem, com N de nada no final, tvsuprem.com.br, e você vê a programação pela internet. Ou se você tiver uma antena parabólica, você acessa também aquele satélite Atlantic Bird. Tem um modo de regular a antena para poder... E a programação é 24 horas 24 horas, 24 horas. Eles têm programas de yoga, programas de culinária vegetariana e muitas palestras. Temos esse programa sobre Krishnamurti, que é Diálogo sobre a Vida, do qual eu sou um dos participantes. É uma programação muito rica. E vocês distribuem para as TVs comunitárias do país? Distribuem parece, né? para as TVs comunitárias e hoje você acessa do mundo inteiro pela internet. Isso né? é importante. Vamos mais esses endereços importantes. Nós estamos sem a nossa fabricadora de vinhetinhas, de créditos, né? www.tvsuprem.com.br. Ou então www.uniãoplanetária tudo junto, .org.br. Aí é diferente, uniãoplanetária.org.br. Isso é interessante. Eu acho que tudo que é bom, tudo para a gente mudar um pouquinho esse tipo de pensamento, como ele está falando, o Marcos está falando, exatamente começar com isso, mudar o pensamento, que a gente começa a mudar o que a gente quer assistir, não ficar preso nessas coisas, buscar coisas alternativas. Tem tanta coisa boa na televisão para a gente ver, porque a gente fica sempre batendo na mesma tecla. Eu tinha anotado aqui, que eu achei uma frase curiosa, que eu acho que é do Instituto Krishnamurti: não há ideologia superior à solidariedade. De quem é essa? Na verdade, esse é o slogan da União Planetária. Da União Planetária. Não é do Krishnamurti. Não, é então da União. Tá. É. Ela é uma, como é que se diz? Analógica. Ela na verdade procura... Ao Satyanasta Paridharma. Na verdade, ela procura os mesmos objetivos, no sentido assim, de incitar o homem a buscar a verdade por ele mesmo, que é o que o Krishnamurti faz, o que a Sociedade Teosófica faz, enfim. Agora, o problema é que a União Planetária, ela procura atuar mais no campo da cultura da paz, a questão da solidariedade humana e tal. Eu acho isso maravilhoso. Acho que a coisa é mais profunda, porque não adianta eu falar em paz sem falar em autoconhecimento. Porque se eu não perceber a minha raiva, o que adianta eu falar em paz? Né? Sim, eu estou cheio de raiva. Eu tenho que trabalhar a minha raiva. E a maneira de trabalhar a minha raiva, que o Krishnamurti insiste bem, é olhar para ela. Não é reprimir, não é alimentar, é descobrir a verdade da raiva. E qual é a verdade da raiva? É o meu próprio desejo. Porque eu só tenho raiva quando alguma coisa acontece diferente do que eu queria. Sim. Né? Senão, não haveria raiva. Se as coisas acontecessem como eu queria, não haveria raiva. Então, quando eu percebo que a raiva é o meu próprio desejo, né, e que eu não alimento nem reprimo, eu descubro a verdade da raiva, na hora que ela está fervendo. E o que acontece? Tem o domínio sobre ela. Ela se desfaz. Se desfaz porque, pela como a gente percepção. diz aqui, ela não tem mais alimentação. Exatamente, porque o domínio poderia sugerir a repressão. Então eu reprimo a raiva. Eu sou educado, então você fez uma coisa que me desagradou, eu não vou falar nada, mas lá fora eu vou dizer, pô, esses caras tal, quer dizer, eu vou gelar você na próxima vez que eu te encontrar. Então, se eu reprimo a raiva, ela sai pelo ladrão, por canais imprevistos. Sem dúvida. Agora, se eu não alimento com aquelas coisas de coitado de mim, que injustiça, que coisas que o pensamento fica fazendo, né? Como também, além de não alimentar, não reprimo, digo, está fervendo sim, é a raiva, é o meu desejo aqui, ele não fez o que eu queria, e estou queimando aqui. Né? Quer dizer, se eu não faço nem uma coisa nem outra, ela vai embora. Acaba, vai embora. Porque ela não tem alimentação, então, exatamente, como se fosse falta oxigênio. A paz começa dentro da gente. Não há como você fazer passeata pela paz, campanha da paz, chegar em casa e brigar com a sua mulher, e ser grosso com o seu filho, ou ser rude com o padeiro da padaria. Né? Quer dizer, a paz é uma atitude, não é questão de propaganda. Né? Então eu acho que o ensinamento vivencial, ele vai mais na essência. O que não invalida a cultura de paz,
Eu acho que se todas as pessoas começarem a prestar atenção da importância dessa cultura, né? Às vezes no trânsito, tanta agressividade... Mas como você disse, ela tem que começar por você, né? Se não começar por você, não vai ser você só é um bandeira, alimentador, exatamente. vai ser uma propaganda como qualquer outra. Por falar em paz, a sua palestra no evento que nós falamos no começo do programa, no ISEM, no Fórum Transpessoal... Que é amanhã às 7h30 da noite. Amanhã que você vai falar sobre a paz? Não, amanhã eu vou falar as contribuições da teosofia para o século XXI. Isso aí no Atman Amara amanhã. Isso. E no evento do Fórum Transpessoal, no sábado, você fala, o seu tema, se eu não me engano, é sobre a paz, né? É sobre a paz. E ciência. Isso, religião e ciência. Então, no sábado é teosofia unindo filosofia, religião e ciência. Como é que você faz, esse casamento? Então, quem quiser assistir como é que é, né, vai ter que ir lá, né? É. Como fazer filosofia, religião e ciência. Isso é que é um bacana da história. Por quê? Porque a religião costuma ser cega. É o fanatismo. Sem dúvida. Eu tenho a minha, você tem a sua. A ciência tem aquele ceticismo, aquela descrença. E a filosofia muitas vezes é uma divagação, né? O que vai realmente dar o coração desses três é a religião com uma mentalidade científica e filosófica, a filosofia não como uma coisa fria, distante, mas como uma coisa vivencial nos relacionamentos, né? E a ciência aberta ao desconhecido, a ciência que não crê, mas também não descrê. Porque a descrença é uma forma de crença. Quando você fala assim, eu não acredito. Sim. O que é isso? Isso é um padrão de memória que você adotou, como aquele que diz que acredita, ele adotou um outro padrão, e ambos são padrões de memória. E a verdade não tem nada a ver com nossos padrões de memória. A verdade é o que é. Eu estou curioso para ver como é que você vai abordar essas três coisas. Eu quero falar rapidinho assim, mas deve ser interessante. Eu gostei do tema. E eu queria que você falasse mais agora sobre a teosofia, a sociedade teosófica. Ela tem rituais? Não, a sociedade teosófica não tem rituais. Não tem ritual nenhum? Ela funciona em grupos de estudos, né, em palestras, né, as pessoas se reúnem, leem, estudam e tal. É lógico que existem pessoas que são da sociedade teosófica que participam de outras organizações, como maçonaria, Rosa Cruz. Existe ligação, né? A teosofia, ela tem, como é que podemos dizer? Ela tem axônios, vamos dizer ou não? Não, ela tem afinidades. Vamos dizer assim. Existem algumas instituições ritualísticas que também tentam trazer o homem para uma vida mais ética, para um modo mais elevado de viver, como é o caso da maçonaria, como é o caso da Rosa Cruz e tantos outros. Então existe afinidade, mas modos de funcionamento muito diferentes. A sociedade teosófica não tem rituais. Não tem rituais. Ela não é uma igreja. Sim. Ela é uma instituição de estudantes apenas. Que respeita as outras linhas de pensamento, Isso. as outras... E se não fosse assim, ela não poderia estar aberta a todas as religiões. Porque se ela procura ser um núcleo de fraternidade, independente de raça, crença, sexo, casta ou cor, né? Quer dizer, como é que vai conviver pessoas de crenças diferentes se a sociedade não for aberta? Perfeitamente, tenho certeza. E me diz uma coisa, para as pessoas que tiverem interesse em conhecer mais sobre a teosofia em si, sobre a sociedade teosófica, o que você indica? Vocês têm um site, já falamos da televisão. Tem o site, que é o site da própria Sociedade Teosófica, né? www.sociedadeteosófica.org.br. Presta atenção no org. Sociedadeteosófica.org.br é o site nacional da sociedade. Sim. E aqui em Florianópolis tem um grupo de estudos. Tem grupo de estudos em Florianópolis? Tem, que funciona exatamente no Atman Amara. Lá na Bárbara, tá? Onde vai ter a palestra amanhã. Quem tiver interessado pode ligar no 33 33 23 11. Amanhã às 19h30 nós estaremos lá no Atman Amara falando nessa sexta-feira sobre as contribuições da teosofia para o século XXI. Tá, e você vem com frequência a Florianópolis ou não? Olha, veja, eu hoje estou no cargo de presidente nacional da Sociedade Teosófica. Sim.
Mas o Brasil é muito grande. E você né? costuma visitar Eu costumo visitar os grupos e as lojas dentro da medida, porque a gente também tem uma vida profissional, familiar, né? Sim, por falar nisso, você é juiz eleitoral, né? Juiz eleitoral e advogado. E advogado também em exercício? Em exercício. Fora E isso, professor universitário professor também, universitário? de Direito. Da UNB? Não, do Uniceub. Uniceub. Professor de Direito. Então, a pessoa é uma pessoa comum, isso que eu quero mostrar aqui, que a gente sempre mostra também. Pessoas com filosofias de vida diferentes, mas iguaizinhas a todo mundo, com as suas funções, advogado, médico, pai de família. Então, acabar com esse tabu de que as pessoas que têm mais conhecimento são pessoas que não fazem nada, que só vivem meditando, não. São pessoas comuns que optaram por uma nova O importante é a gente vida. saber que conhecimento não é necessariamente sinônimo de sabedoria. Sim. Às vezes o sujeito tem uma biblioteca ambulante que você não consegue nem conversar com ele, porque toda hora ele tira uma ficha daquele fichário e não tem nem diálogo. É verdade. Né? Você fica até inibido. Né? A sabedoria, ela pressupõe um esvaziamento interno até para ouvir o outro, né? Se relacionar de uma maneira inteira, viver de uma maneira espontânea. Então não é questão de ter mais ou menos conhecimento, é questão de se interessar pela vida, né? Se interessar pela compreensão das coisas como elas são. E isso é a mensagem essencial da teosofia. Então, isso que vocês estão percebendo, então, é exatamente isso. Nós estamos numa egrégora diferente, nós não falamos nada de coisa ruim hoje aqui, são pessoas que estão crescendo mais, que têm um objetivo comum, porque nós pensamos em nós próprios, pensamos nos nossos familiares, nos nossos amigos, e gostaríamos também que todo dia a gente acordasse bem, tivesse um dia feliz, só de sem ter notícia ruim, e pudéssemos transformar esse planeta. E nós podemos fazer isso, né? Transformando a nós mesmos. Perfeitamente, começando por nós aqui. Eu gostaria que você desse a mensagem final, que nós estamos lá em cima da hora. Foi um prazer receber você aqui. O prazer foi meu. Estaremos juntos amanhã, provavelmente lá no Atmanamara, e sábado, com toda certeza, lá no ISEM, no Fórum Transpessoal. Eu vou querer saber muito sobre filosofia, religião e ciência. Perfeito. Quero ouvir essa palestra. Então, sua mensagem final. Minha mensagem final é uma mensagem de carinho aqui para o povo de Florianópolis. Essa cidade é muito bonita. Muito. Muito bonita. Esse verde que vocês têm, essa preservação, não abram mão disso nunca. Porque a gente vê essas cidades do Brasil aí, só prédio, não tem árvore. Né? E aqui essa coisa maravilhosa. Então a minha mensagem final vocês têm uma cidade propícia a um viver mais natural, ao autoconhecimento, a relacionamentos sadios, né? A um viver mais saudável. Aqui é. Né? Então a minha mensagem é o abraço e o convite para a palestra amanhã no Atmanamara, às 19h30, e no Fórum Transpessoal no sábado, acho que às 14 horas. Isso. Né? E se vocês quiserem conhecer a Sociedade Teosófica, vocês podem entrar no site tanto sociedadeteosófica.org.br quanto teosofia.com.br, também chega lá. Vai chegar lá. Né? E acessar também as palestras que são gravadas na Sociedade Teosófica e veiculadas através da União Planetária, que é uniãoplanetaria.org.br, ou da TV Supre, tvsupre.com.br. Você vai poder ter acesso a esse manancial de pesquisa, de reflexões, que é o trabalho que se desenvolve na Sociedade Teosófica. Ótimo. E assim sendo, deixamos aí o nosso fraterno abraço. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. De amanhã. O tema é as contribuições da teosofia para o século XXI. Opa, o assunto interessante. Então, a partir de 19 horas? 19h30. A partir das 19h30, no Atmanamara, na Trindade lá da Bárbara, para quem
quer se informar sobre a palestra, 3333-2311. 3333-2311. E se você quiser formular alguma pergunta para o Marcos aqui durante a nossa entrevista, 3222-1137. Se você é de outro estado, 48 na frente. Se você é de outro país, você põe o 55. Aquele abraço para os nossos amigos da Austrália, dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, desse Brasilzão enorme, e para todos aqueles endereços que a gente costuma dar, que é aqui em cima, lá embaixo, e todo lugar onde estejam nos acessando agora. Bom, Marcos, teosofia é um assunto que me fascina, E o Vida Inteligente, ele tem como característica, já estamos completando agora, dia 27 de julho agora, nós vamos completar 4 anos no ar. Nesses 4 anos, nós sempre temos trazido temas relevantes, temas que possam contribuir para o crescimento das pessoas, o esclarecimento e principalmente a desmistificação e desmitificação das coisas. Nós não somos contra nada, apenas apresentamos o outro lado também, para que as pessoas, no seu livre-arbítrio, possam discernir naquele conhecimento. Então é isso que nós fazemos. E a teosofia é uma coisa que tem nos agradado muito e temos percebido, porque a cada 15 dias aqui, você não acompanha o nosso programa, a partir de agora eu tenho certeza que você vai acompanhar, porque é transmitido via internet. Nós temos um irmão nosso, que talvez você conheça, o Jorge Antônio Ouro, que ele vem a cada 15 dias aqui. Uhum. E o Jorge, ele é dotado de um profundo conhecimento da história e tudo isso. É um autodidata. Perfeito. Então, a cada 15 dias nós temos passado esse tipo de informação e as pessoas têm sentido muita empatia, muita ressonância com isso. Então, hoje, com você vindo aqui, nós vamos estar falando uma linguagem que as pessoas já estão habituadas aqui. Pois bem, vamos começar então falando sobre a teosofia em si. Uhum. O que é a teosofia? Muito bem. Essa palavra, a gente fala da palavra para depois tentar explicar o que é, né? Ela foi usada pela primeira vez no século III depois de Cristo, por um pessoal que eles eram chamados de neoplatônicos, que eles sustentavam que todas as grandes religiões da humanidade têm um ensinamento comum. Todas elas, no seu lado mais profundo, e outros que usaram pela primeira vez a palavra teosofia, eles fundaram uma chamada Escola Teosófica Eclética, que era uma escola filosófica que sustentava exatamente a unidade essencial de todas as religiões, ou a existência de um núcleo comum a todas as religiões, que eles chamaram de religião-sabedoria. Mas no Onde era isso era em Alexandria. Alexandria, tá. Né? E aí, no século XIX, um grupo de pessoas nos Estados Unidos, era um grupo de 17 pessoas, em Nova York, em 1875. Entre eles estavam Helena Blavatsky, Henry Olcott, né? William Judge e outros. Ele não era marido dela, não era. Não foi, nunca foi. Não foi? Olcott nunca foi casado com Blavatsky. Na verdade, Blavatsky foi casada com um russo que deu o nome dela de Blavatsky. Isto, tanto que ela era Han, o sobrenome dela era Helena Petrovna Han. O coronel depois, ajudou a fundar... O coronel era americano. Exato. E ela russa. Isso. E eles foram, assim, na verdade eram 17 fundadores, em 17 de novembro de 1875 em Nova York. Mas os que deram continuidade àquele trabalho, que ficaram conhecidos como os fundadores, porque muitos foram abandonando e tal, foram Helena Blavatsky e Henry Olcott. E alguns anos depois, eles, depois de terem fundado a Sociedade Teosófica da Era Moderna, vamos dizer assim, em Nova York, eles transferiram a sede internacional para a Índia, onde ela se encontra até hoje, né, na cidade de Chennai, em Tamil Nadu, na Índia. Então, de lá da Índia, a Sociedade Teosófica se espalhou para o mundo inteiro. Hoje ela está presente em mais de 60 países. E ela é uma sociedade de buscadores, de estudiosos, de pessoas que têm interesse pela verdade, seja ela qual for, onde quer que ela esteja. Tanto é que o lema é Satyanasti Parudarma. Isso, não há religião superior à verdade. O que não significa dizer que a Sociedade Teosófica se apresente como dona da verdade. Ela não tem essa pretensão, mas ela
Tanto que ela congrega pessoas de todas as religiões ou de nenhuma religião. Sim. Mas pessoas que se interessam por ver a vida como ela é, tanto nos seus aspectos objetivos quanto subjetivos. Então é todo um manancial de literatura, que a gente chama de literatura teosófica, que ao longo desses 130 anos muitos pesquisadores foram deixando, e que uns chamam de teosofia. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. Lembrando para vocês que nesse final de semana estaremos participando do Fórum Transpessoal lá no Instituto Zen, na rua Lauro Linhares, 1075. O evento começa amanhã às 18 horas, o credenciamento. E a boa notícia nós levamos para vocês já na semana passada. Conforme dissemos, não vai ser mais na Lagoa da Conceição, na Cefaz. Vai ser no Instituto Zen, lá na Lauro Linhares, mais central, mais próximo e o melhor de tudo, por 1/3 do valor previsto naquele lugar maior. Então, o preço está acessível para todo mundo, o quadro de palestrantes é excelente, de sexta-feira à noite até domingo de noite, você poderá participar e reconhecer todo esse esforço da Eneida e da sua equipe e trazer gente gabaritada para levar conhecimento, compartilhar conhecimento. E estamos aqui hoje com um assunto que vocês já estão praticamente habituados. Nós temos falado muito sobre cidades intraterrenas, sobre mundos subterrâneos, sobre Blavatsky, sobre teosofia. E, por sorte nossa, um dos palestrantes desse evento que nós estamos divulgando e estaremos também participando é o nosso entrevistado de hoje, que é o nosso amigo Marcos Luiz Borges de Resende. Foi difícil esse Resende porque tem a Borges de Medeiros lá no Rio Grande do Sul, né, a avenida famosa ali, que eu falei, tenho que me esforçar para fazer Borges de Resende e não Borges de Medeiros. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, então, Marcos. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui em Florianópolis, participando desse programa Vida Inteligente e compartilhando aí com vocês algumas das propostas da Sociedade Teosófica. Enfim, é uma alegria muito grande estar aqui com o pessoal de Florianópolis. Muito bem. O Marcos vai estar amanhã, vamos já avisar aqui já desde já, o Marcos vai estar amanhã palestrando no Atmanamara da nossa amiga Bárbara. O Atmanamara vocês conhecem, ele vai estar às 19h30. Qual é o tema da sua palestra? Existe um núcleo de ensinamento das grandes religiões, que com palavras diferentes ele é o mesmo. Então eles sustentaram que isso que eles deram o nome de teosofia ou religião sabedoria, na verdade é a essência de todas as religiões, mas que não é uma coisa que possa ser possuída por ninguém. É uma sabedoria do universo, uma sabedoria da natureza, né? Daí eles usaram pela primeira vez essa palavra teosofia, que é grega, né? Theos, divino, isso. Sofia, sabedoria. Então, sabedoria divina ou sabedoria dos deuses, como Blavatsky costumava usar. Na verdade, tentando tornar isso mais simples, a gente não percebe que a vida é inteligente, que o universo é inteligente, que há uma inteligência permeando todas as coisas. Se a gente olhar a natureza, o equilíbrio ecológico, os ciclos da água, do carbono, com certeza. Se a gente olhar todo o corpo humano, múltiplas funções que existem no corpo humano, quando a gente vê que a medicina, quanto mais avança, mais os estudiosos ficam abismados com a inteligência que existe no corpo humano, né? Quando você vê o universo inteiro, né, o sistema solar, o equilíbrio gravitacional, o movimento, né, a Terra é uma bola
em movimento no espaço. Isso não pode ser um acaso, né? Exatamente. Não pode, então, a questão do acaso, ela faz menos sentido do que você perceber essa inteligência que permeia toda a vida, né? Então, a teosofia, ela é essa sabedoria que está no universo inteiro. Mas nós, da Sociedade Teosófica, somos estudantes de teosofia, somos buscadores da sabedoria. Muitas pessoas identificam a teosofia como se fosse uma religião, e não é, né? Na verdade, é uma vasta literatura na Sociedade Teosófica de pessoas que, estudando essa sabedoria, observando a natureza, observando o universo, deixaram obras de um valor inestimável nesses 130 anos. Porque, veja bem, a Sociedade Teosófica foi fundada na Era Moderna em 1875. Porque esse pessoal do século III depois de Cristo, né, que era Amônio Saca, fia como se fosse uma doutrina. Na verdade, ela não é uma doutrina. Também não vejo assim. Ela é uma descrição de múltiplos autores de facetas do universo, tanto subjetivo como objetivo. Mas essa literatura teosófica ela é muito vasta, porque ao longo desses 130 anos, muitas pesquisas foram feitas e muito material valioso, tanto no estudo da ciência, da religião e da filosofia, né, que no passado era uma coisa só. Lá nos gregos antigos, né, Pitágoras, Platão, eram homens, ao mesmo tempo, filósofos, como ficaram conhecidos, ao mesmo tempo homens profundamente religiosos, né? Pitágoras tinha aquela escola pitagórica, Sim. ao mesmo tempo um grande matemático, né? E ao mesmo tempo cientistas, né? Quer dizer, essa divisão entre ciência, religião e filosofia, ela é própria dos tempos atuais. Na antiguidade era tudo uma coisa só, né? Eu acho muito interessante porque depois que eu me envolvi com a teosofia, que foi a linha que eu mais me adequei, porque a gente passa nessa nossa caminhada, a gente vai passando por diversas escolas, a gente vai treinando diversos caminhos, mas o caminho que eu mais senti empatia foi através dos ensinamentos de Blavatsky, Ossendowski, Santivis Dalvidre, o Rosso de Luna e outros autores que eu creio que são a mesma base que vocês estudam, ou não? Muitos têm muita afinidade, porque como eu disse, se a teosofia é a sabedoria divina, ela não é exclusiva da sociedade. Você vai encontrar ela no budismo, você vai encontrar ela no Sermão da Montanha do cristianismo, você vai encontrar em muitos autores, porque tudo aquilo que corresponder à verdade do universo, seja ela qual for, vai ser teosofia, num certo sentido. Sim. Não é? Então, muitos desses autores têm uma colocação que tem a ver. O próprio Krishnamurti, que surgiu dentro da Sociedade Teosófica, ele foi um garoto encontrado, vamos dizer assim, porque quando Blavatsky morreu, antes de morrer, ela sugeriu que aqueles continuadores do trabalho teosófico encontrassem um garoto que seria um novo instrutor espiritual. Isso ela havia dito? Ela havia vaticinado, vamos dizer? Sim, sim. Ela até orientou Leadbeater e Annie Besant que pesquisassem uma criança que seria um novo instrutor espiritual. E Leadbeater, que era alguém que desenvolveu uma clarividência muito forte,